E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como extrair, né, os nossos requisitos a partir de benchmarking. E o que significa benchmarking, né? Bom, benchmarking basicamente é como a gente usa, né, uma forma de avaliar os critérios que a gente tem que usar para desenvolver um novo produto, considerando aí concorrentes ou até mesmo os requisitos dos nossos clientes. E em benchmarking existem dois principais nomes, né? É o positioning e o reverse engineering, né? O posicionamento ou engenharia reversa. E a gente vai passar aí falando principalmente sobre cada um deles no geral. Inicialmente, o positioning, ele basicamente responde a seguinte pergunta que você possa ter, né? Você, designer, possa ter. Que propriedades, né, deve ter o meu novo produto? Então vamos supor aí que uma companhia, né, uma empresa quer desenvolver um carro elétrico esportivo, né? E ela precisa entender quais são os objetivos concretos de design, né? Tem que entender quais são esses objetivos para passar para o time de engenharia como um todo, né? E aí, né, como que a gente faz isso, né? Você tem que inicialmente entender quais são os atributos, né, que devem existir dentro desse seu veículo, né? Por exemplo, a gente está falando aqui inicialmente do veículo. Então, primeiro a gente, vamos supor aqui, para um carro a gente tem que definir quais são os principais atributos. A gente tem que entender barulho que vai fazer, emissão de poluentes, conforto de direção, performance, dirigibilidade, é, atrito, eficiência energética, sistema de breque, enfim. Então, inicialmente, né, quando a gente quer entender quais propriedades o nosso produto deve ter, né, a gente tem que entender quais são os atributos que esse produto deve ter no geral. Depois, né, uma vez que você faz isso, você tem que analisar os seus concorrentes no geral, né? E aí você tem que, basicamente, a partir disso, você obtém os valores dos seus atributos. Então você pega os seus concorrentes no geral do mercado e coloca, né, os valores desses atributos desses seus concorrentes, né? E aí você vai ter uma noção mais ou menos dos intervalos que você tem para seguir para você ter um produto competitivo dentro do mercado. Então, por exemplo, você quer desenvolver um carro elétrico? Um Tesla provavelmente é o que mais domina o segmento, né? E aí, né, se você quiser ter algo melhor do que um Tesla, supostamente você teria que, né, justamente bater, né, todos o Tesla nesses todos os requisitos, atributos, na verdade, que você definiu. Mas às vezes você pode identificar que nesse carro também pode ter algum gargalo, né? Pode ser que em algum lugar um veículo do seu competidor esteja de alguma forma com um gargalo, né? Um atributo que esteja deficiente. E aí você pode justamente focar em explorar essa oportunidade e desenvolver algo, né? Do mesmo segmento, da mesma família, né? Um carro esportivo no caso, que tenha uma propriedade que o carro do seu concorrente não tem no geral, né? Então, enfim, uma vez que você tem os atributos, você define eles, compara com os seus concorrentes, e aí você entende quais são os mais importantes, quais são os menos importantes, e aí você consegue entender mais ou menos, né, colocar em números, né, quais são os seus requisitos que você vai ter. Então, só para repassar aqui, né, agora a gente já está falando da etapa de desenvolvimento de um conceito. Né? A gente já fez aquela etapa de planejamento, a gente já sabe, né, o que nós vamos ou não desenvolver, e aí agora a gente tem que desenvolver o conceito no geral. E desenvolver o conceito no geral, né, envolve justamente a gente entender quais são os nossos objetivos, né, e a gente tem que entender isso em requisitos técnicos. Não é só o carro ser rápido, a gente tem que entender a velocidade de 0 a 100 que ele tem que chegar, por exemplo, e até mesmo como a gente pode melhorar em relação aos nossos concorrentes. Então, de entrada, né, quando a gente está fazendo o input, né, o positioning, a gente coloca de entrada, né, os produtos que a gente quer comparar, geralmente produtos da mesma categoria, de competidores no geral, os atributos que serão comparados, né, e a posição que a gente quer nesse segmento, né, se a gente quer ser o melhor, se a gente quer ser o segundo melhor, enfim. E aí, o que a gente geralmente tem de resultado, né, é uma lista de propriedades dos produtos comparados, com a posição do seu produto, obviamente, e objetivos realísticos, né, acerca de que propriedades e requisitos seu produto deve atingir para que você seja, por exemplo, o segundo melhor, o terceiro melhor de uma determinada categoria. E o procedimento para fazer isso, como a gente já falou, só retomando, é justamente você pegar, definir um objetivo, né, definir o objetivo do seu benchmark, ser o segundo melhor da categoria.
É, aí você determina, né, quais são os produtos, né, seus competidores, basicamente, puxa os atributos desses seus competidores, compara, né, e define qual vai ser o seu no geral. E aí você consegue meio que extrair dessa forma os seus objetivos. E aí, né, obviamente, se eles forem muito caros ou irrealistas, você realmente dá uma é, abaixada, né? Você reduz eles um pouco. E aí, algumas observações aqui para fazer se o seu benchmark, por alguma razão, ele for aplicado no carro, né, ele pode ser aplicado para outros processos no geral, né? Pode ser para processos, para métodos, tecnologias, estratégias, até mesmo sistemas, se você quiser. É um processo meio caro, mas ele tem um potencial muito grande porque ele geralmente incentiva, né, novidades e inovação no mercado como um todo, né? É, Enfim, basicamente isso é o que define o positioning. Outra forma da gente fazer um benchmark, né, definir requisitos a partir de benchmarking, é justamente a gente usar a engenharia reversa, né? Então, pegar e olhar e responder a seguinte questão: como que esse problema de design foi resolvido por outra pessoa, né? É, ou como que esse competidor resolveu esse problema? É uma estratégia basicamente de copiar e colar, ao meu ver, assim. Então, basicamente você tem que entender como que um determinado competidor dentro do seu ramo ele conseguiu se sobressair e aí você tenta replicar a tecnologia dele. Então, por exemplo, a aceleração normalizada de um Tesla ela é muito maior do que a aceleração, né, normalizada de um carro da Chevrolet qualquer. Por quê? Porque a Tesla ela usa, né, um controle de pedal, né, não linear e a Tesla usa um linear. Então a resposta que você tem, às vezes, ela é maior no Tesla por causa disso, né? E aí você, entendendo isso, né, você consegue é, definir um alvo pro seu carro. No caso, a gente está trabalhando com o exemplo de carro aqui, né? Para o seu exemplo, você consegue definir justamente como você deve se comportar para que você atinja o mesmo objetivo que o seu melhor competidor. Então, é diferente de você olhar as métricas só e tentar replicar as métricas. Você está olhando como que ele fez e está tentando replicar o mesmo padrão que ele fez. Então, você coloca geralmente como entrada os produtos que você quer analisar, né, os atributos, né, e obviamente os especialistas que vão analisar, e você já olha como que isso foi montado. Então, você, enquanto no positioning você estava você já estava olhando que propriedades que meu produto deve ter para que ele seja bom, né? Agora você está olhando também para características do processo como um todo e isso passa a envolver já um pouco de design de detalhes, que é uma característica que o positioning ainda não tinha, né? E obviamente de resultado aí do reverse engineering, né, de fazer uma engenharia reversa, é que você vai ter, né, um conhecimento detalhado do produto do seu concorrente e, né, você vai ter aí uma lista de requisitos que vão te levar ao estado da arte no seu ramo como um todo, né? E aí, basicamente, para fazer isso, você define atributos para comparar, né? Faz a engenharia reversa, que é como se fosse desmontar, justamente desmontar o produto do seu competidor, e a partir disso você tenta replicar com algumas melhorias de forma a obter um novo produto. Obviamente tem algumas questões éticas aí, principalmente se o produto tiver de alguma forma alguma patente. Obviamente isso também custa muito tempo, né, e dinheiro no geral, porque é literalmente desmontar e montar de novo, né? E às vezes você pode ter o problema de ficar preso a só copiar e não ser inovador. Porque justamente não foi você que desenvolveu a tecnologia do zero, então às vezes o processo de inovação como um todo pode ser um pouco mais difícil. Então, basicamente, essas são as duas formas que a gente tem de tirar requisitos a partir de benchmark, né? O positioning e o requirement e o reverse engineering. E a partir disso a gente tira os principais requisitos para o nosso projeto como um todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e fui!